Olá, eu sou Antônio Amorim, estamos aqui diretamente do estúdio da TV ABEC para você e hoje, junto com o nosso diretor de tecnologia, Raimundo Marvi, também é o nosso apresentador, e aqui do meu lado a presença do nosso doutor Caio Bruzar. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado, Raimundo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre exame genético, sobre a minha especialidade. Eu, Caio, sou médico geneticista, sou maranhense, nasci aqui em São Luís do Maranhão, mas moro atualmente em São Paulo. Fui formado na Federal do Maranhão, tenho o título de especialista em genética, tanto pela Sociedade Genética quanto pela Universidade Estadual de Campinas. Além disso, eu tenho um mestrado em genética médica reprodutiva. Eu gostaria de comentar, muita gente não sabe exatamente o que o médico geneticista faz. A gente trabalha com 3 sub-áreas. A primeira delas é as doenças raras, entre a síndrome de Down, as síndromes genéticas de um modo geral, autismo, deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento. Além disso, tem uma segunda área da genética, que é a parte de câncer hereditário. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar que a Angelina Jolie fez um teste genético e teve que tirar os seios. Mas hoje vamos falar especificamente da terceira parte da genética, que é a genética de casais, que é a gravidez, o planejamento de uma gravidez, tratamento de reprodução assistida, perdas gestacionais, casamento de primo, que é a terceira parte da genética que a gente chama de genética médica reprodutiva. É verdade que um geneticista consegue interromper uma gravidez, ele tem autoridade? Como é que funciona isso? Se uma pessoa tem um risco genético de ter um filho sem cérebro, existe como a pessoa saber isso? Tem como a pessoa interromper? Porque eu acho que não adianta nada a pessoa ter um filho que vai ser um vegetal, que não vai ser produtivo para a sociedade, ainda vai ser um problema para a mãe, né, nesse sentido. E a gente sabe que uma criança por si só já é uma grande responsabilidade, mas uma criança com problemas sérios, como síndrome de Down, acefalia e por aí vai, né, que são, eu acho, não sei direito, você vai explicar pra gente. Vamos lá, Raimundo. A gente tem que lembrar quais são as situações onde a lei permite uma interrupção de gravidez. A primeira delas, que indiscutivelmente não tem justificativa, é a questão da violência sexual. Uma vez que uma mulher sofre violência sexual, ela tem por direito fazer interrupção legal de gravidez. A segunda dela se chama risco materno. O que é risco materno? Aquela gravidez pode levar à morte daquela mãe. Antes de tudo, a prioridade sempre vai ser a mãe. Então, né, em situações, por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente com lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, onde aquela gestação poderia levar ela a ter uma trombose, poderia levar até o óbito, e por conta do risco ser muito alto da mãe, a gente tinha a autorização de, com nossos relatórios, pedir a interrupção legal da gravidez. É a segunda situação, risco materno. A terceira é anencefalia. O que é anencefalia? Anencefalia é quando o bebê nasce sem cérebro. Infelizmente, o bebê ele tem todos os órgãos menos o cérebro. E por conta disso ele vai chegar a nascer, mas vai falecer em poucas horas de vida. Então, é recomendado, essa mãe vai passar com o médico geneticista, vai passar com o médico fetal para poder tomar a decisão de interromper a gravidez. É a terceira situação legal onde pode ser feita uma interrupção da gestação. E a quarta seria malformação congênita grave. Existem várias síndromes genéticas que são letais. O que é ser letal? Letal quer dizer, a criança nasce, mas logo nas primeiras horas ou dias de vida já vai vir a falecer. Um caso muito comum se chama displasia tanatofórica, uma alteração esquelética gravíssima no bebê, que a partir daquele momento que a gente identifica esse tipo de alteração, a gente sugere, a gente conversa com os pais, a mãe e o pai, falando da gravidade da situação, porque infelizmente aquele bebê não vai sobreviver muitas horas depois do nascimento. E com nossos relatórios, a gente consegue uma autorização judicial e aquela mãe consegue todos os cuidados para ter interrupção legal. Não estamos falando aqui de aborto clandestino, não estamos falando aqui em momento nenhum de comprar na esquina remédio abortivo, estamos falando aqui de ciência e saúde, porque a saúde da mãe é importantíssima. Eu queria perguntar para o senhor quais são os exames que toda gestante deveria fazer
E o pré-natal é realmente importante? Antes de tudo, o pré-natal é o momento onde a gente vai tomar conta daquela mulher grávida. A partir do beta positivo, ou seja, do teste de gravidez positivo, a gente confirma a gravidez e começa a observar a evolução dessa gravidez. A gente faz ultrassom para poder identificar precocemente qualquer alteração no bebê, para a gente poder tomar alguma intervenção. Além disso, a gente, no pré-natal, a gente vai avaliar o uso do ácido fólico, a gente vai avaliar a dieta, a alimentação, diabetes, pressão alta, todas as comorbidades que aquela gestante tem, além de, claro, pedir as sorologias, que são os exames de hepatite, HIV, sífilis, que pode passar para o bebê, que vai ser um grande problema, e por fim, poder, no pré-natal, programar como vai ser o parto daquela gestante. Porque a gestação, ela é um momento muito ímpar na vida daquela mãe. E a partir do momento que a gente faz todo o acompanhamento, o nosso maior objetivo é ter um bebê lindo e saudável em casa. Esse é o nosso objetivo. Mas para a gente poder chegar lá, tem toda uma trajetória de 9 meses com exames e acompanhamento médico. E ainda falando sobre o bebê, com quantas semanas ou meses dá para saber o sexo, né, da criança? Assim, a gente consegue descobrir o sexo da criança com 3 exames. O primeiro de todos é a ultrassom. Só que a ultrassom vai ser lá pela 20ª semana. Quem tem tanta paciência assim de esperar quase 5 meses para descobrir a gravidez? Segundo, existe um exame chamado sexagem fetal, que é o exame com sangue da mãe. A gente extrai o DNA livre do bebê que está circulando lá e a gente descobre se é menino ou menina. Isso logo com 9 semanas, ou seja, com 2 meses eu já vou saber quem é um menino ou menina. E existe um terceiro exame que a gente chama de teste genético pré-natal não invasivo, que vamos falar mais tarde, que além da sexagem, eu ainda te dou as principais alterações cromossômicas que acontecem, síndrome de Down, síndrome de Edson e tal. Vale ressaltar que a sexagem, ela tem um fundo muito importante, porque saber o sexo da criança vai mudar completamente aquele casal. Eu vou saber montar o enxoval, a família tem aquela expectativa. Agora, a criança que tem talvez 2 nomes, agora já vai ter um nome mais definido. A criança, ela vai começar a realmente se construir. O quarto vai ter aquela tonalidade de cor masculina ou feminina, independente do sua crença ou coisa desse tipo, porque realmente a maternidade, ela leva muito a essa situação. E claro, hoje que está muito em voga o chá revelação, o momento que eu vou revelar para minha família ou para os meus amigos e afins qual é o sexo do meu bebê. Isso é muito importante para aquele casal. Na época do meu pai, ele comprou tudo rosa, porque alguém teve um sonho e falou para ele que ia ser uma menina, e depois ele teve que devolver. Então, poxa, acho que isso fez uma falta danada nessa época, né? Continuando aqui, doutor, eu queria, assim, a título de curiosidade mesmo, queria saber quais são as síndromes genéticas, né, as principais, se eu poderia falar um pouco das mais comuns, a que afeta mais a população, por exemplo, no Brasil. Antes de tudo, a principal síndrome genética que a gente sempre fala é a própria síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21. Todo mundo tem seu cariótipo. O cariótipo é como o nosso material genético está disposto. E a gente tem um total de 46 fitas. E essas fitas, ou cromossomos, XY para homens, XX para mulheres. O que acontece? Pessoas com síndrome de Down têm 3 fitas do cromossomo de número 21. Por isso que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Essa é uma das principais síndromes genéticas. Tem a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18. Tem a síndrome de Patal, que é a trissomia do cromossomo 13. Tem a síndrome de Turner, que a gente chama de... em vez de ter 2 cromossomos X, só vai ter um. Ou a síndrome de Klinefelter. Ou seja, essas síndromes genéticas, principalmente as alterações cromossômicas, são as mais comuns que acometem. Mas o médico geneticista trabalha em torno de 6 a 8 mil doenças diferentes. E, claro, não tem como eu saber todas, mas a gente sempre tem os nossos catálogos e banco de dados, onde a gente vai estudar caso a caso. Eu gosto sempre de falar, a genética é uma medicina personalizada, individualizada. O que serve para uma pessoa pode não servir para outra. Doutor, existe algum exame que identifica síndromes genéticas do início da gestação? Sim. Eu acabei de falar sobre as síndromes genéticas mais comuns, dentre elas a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patal.
A sexagem, ela só me diz o sexo, menino ou menina. Existe um exame chamado teste genético pré-natal não invasivo, também conhecido como NIPT, a sigla se chama NIPT. E esse exame, com sangue da mãe, a partir de 9 semanas, eu já consigo identificar as principais síndromes genéticas e o sexo. Ou seja, um exame 2 em 1. O único problema maior é que, infelizmente, ele não é disponível no Sistema Único de Saúde, nem na saúde suplementar, ou seja, quem tem convênio também não cobre. E acaba sendo um exame que tem um custo, mas esse custo, o benefício é muito maior, porque uma vez que eu já identifiquei que não tem alteração das principais trissomias, eu acalmo aquela mãe. Mas ao primeiro momento que eu suspeitar de uma síndrome genética, eu já tenho conduta para ser tomada. Existe mais alguma outra forma de detectar síndromes genéticas do bebê? Sim, o NIPT ele é feito logo no comecinho da gestação, por em torno de 9 semanas. Existem o que a gente chama de exames invasivos durante a gravidez. Esses exames invasivos incluem a biópsia de velocidade coriônica, que é feita até umas 12 semanas, mais ou menos, e a amniocentese, que é a mais difundida e a mais utilizada, onde a gente coloca uma agulha na barriga da mãe, tira o líquido amniótico, extrai aquele DNA daquele líquido amniótico e pode fazer qualquer teste genético, desde o cariótipo, como eu falei mais cedo, aos painéis genéticos, os microarrays e até mesmo o sequenciamento completo de exoma. São exames extremamente sofisticados de genética, como eu falei, a gente está falando aqui de medicina de precisão, com altíssimo poder diagnóstico, e que a partir do momento que é feito um exame como esse, que a gente já chama de exames invasivos, que não são feitos com o sangue da mãe, sim com o material do bebê, a gente tem um poder diagnóstico altíssimo e realmente a gente consegue tomar condutas. Doutor, há muito tempo eu trabalho no SUS e só uma curiosidade, assim, eu preciso de um geneticista no SUS. Eu tenho essa dificuldade ou não para conseguir um exame genético? Assim, o que acontece no SUS, eu vou falar de um modo geral Brasil e eu vou falar um pouco sobre o Maranhão. No Brasil existe a Política Nacional de Doenças Raras, que foi instituída em 2014, e ela prevê os exames genéticos, por mais caros que eles sejam. Por quê? Porque isso é direito, saúde é um direito de todos, dever do Estado. E é só que essa política não é tão bem implementada, mas existem vários centros de referência já no Brasil, espalhados pelo Brasil. Infelizmente, hoje, aqui no Maranhão ainda não existe um centro de referência de doença rara. Existem alguns hospitais públicos que têm médicos geneticistas atendendo, mas a fila para entrar é muito complicada, porque primeiro eu preciso do encaminhamento, segundo eu preciso do sistema CROIS, que é o sistema de regulação. E até chegar lá, muitas das vezes, ou não dá tempo, ou seja, falando em gestação de 9 meses, não vai dar tempo mesmo. Ou a criança pode falecer, em alguns casos até antes, ou quando chega já está, entre aspas, muito tarde para começar uma intervenção. Então, existe genética no SUS aqui no Maranhão, só que ela tem essa dificuldade para poder entrar. No sistema privado, tem uns atendimentos de consultório privados, dentre eles o próprio atendimento que eu faço aqui em São Luís do Maranhão, para trazer, como eu gosto de falar, o melhor que a gente tem de tecnologia lá de São Paulo, porque as pessoas daqui do Maranhão também merecem o melhor que a medicina tem para oferecer, mas acaba sendo um pouco mais limitado, porque é uma consulta mais demorada, uma consulta mais especializada, e querendo ou não, tem a questão dos custos dos exames. Eu falei que o SUS, ele cobre no centro de referência do Sahara, e onde não acaba tendo que precisar muito de judicialização. E quem tem convênio, hoje, tudo que o médico necessita pedir de exame genético, o convênio já cobre, porque eles observaram que a genética, ela é uma especialidade preventiva. A partir do momento que eu diagnóstico cedo, eu já começo o tratamento e já muda a vida daquela pessoa. Então, hoje, na saúde suplementar, nos convênios, a gente já consegue praticamente todos os exames genéticos. Como comentário final, vou deixar aqui, meu Instagram é dr.caiobrusaca, meu site é brusaca.com, onde você vai ter informação de altíssima qualidade sobre Covid, principalmente Covid em grávidas. E também deixa aqui embaixo, caso você precise, o meu WhatsApp para consultas particulares no meu consultório, onde você pode falar com a minha secretária e marcar uma consulta comigo. Eu só quero agradecer, em nome da equipe da TV ABEC,
A gente ainda vai ter outras oportunidades. O senhor está convidado, né, para voltar aqui para falar mais um pouco sobre genética, porque é um assunto de altíssima qualidade. Eu acho que a população ela merece de fato, né, você está contemplado, né, a gente vai trazer um pouco mais aí um gráfico sobre genética. Dr. Caio realmente tem uma teoria bem fundamentada em relação ao assunto. E, doutor, muitíssimo obrigado. As portas estão abertas para você. A qualquer momento que você quiser participar da nossa programação, você é o nosso convidado. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Raimundo, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês.